Olá, meninas! Vamos conversar aqui sobre um assunto. Na verdade, feliz 2026 para começar. E quero falar sobre resoluções de ano novo. Quer dizer, não necessariamente esse vai ser o assunto, mas para começar aqui, né? Já que estamos na primeira semana útil do ano, falando sobre resoluções, uma das minhas resoluções é produzir vídeos, conteúdos aqui para YouTube. Coisa que eu nunca fiz, botar minha cara aqui para falar com um propósito. Já fiz algumas coisas, algumas publicações, mas não nesse sentido. Minhas redes sociais até então eram Instagram e Facebook, enfim. E essa é a minha resolução para esse ano, é produzir conteúdo e seriam conteúdos sobre mulheres que viajam sozinhas. Viajar sozinha, a experiência de viajar sozinha. Essa, inclusive, pode ser a sua resolução para 2026, não sei. Ou você pode incluir na sua lista como uma resolução para esse ano, você dá um passo em direção à sua primeira viagem solo. E aí a gente começa a pensar, né, sobre essa questão do que trava as mulheres de viajarem sozinhas, porque eu já estive lá, nesse processo, né, nesse lado. Eu viajo sozinha desde 2015. Mas antes de eu começar a viajar sozinha, isso nunca foi assim algo que eu realmente tivesse pensado que fosse possível de eu fazer, nunca nem tinha passado pela minha cabeça. Então, pra gente pensar que, né, quais são as barreiras hoje que as mulheres enfrentam para viajar sozinha pela primeira vez? É medo, porque às vezes, além do o seu medo natural que a gente tem de dar o passo, tem as pessoas também colocando medo, né? Família, amigos, ai, mas você vai sozinha, por que você vai sozinha? Não, porque é inseguro, porque isso, porque aquilo, você tá louca. O você tá louca aparece aí nesse meio, né? E aí a gente entra naquela questão, né, de que somos questionadas, mas a gente sabe que os homens não entra nenhum tipo de questionamento se ele resolve fazer viagem sozinho, se ele resolve migrar sozinho, isso mesmo ele às vezes tendo família, mas a mulher já é colocada num olhar assim de estranhamento, né? Tipo, como assim você vai viajar sozinha? Então, a ideia, né, seria a gente compartilhar o que te impede de viajar sozinha hoje. É uma coisa que você pensa, mas não tem coragem de fazer, não tem apoio, ou não sabe as ferramentas, ou como se planejar para viajar, qual seria a sua barreira, né, atualmente. Porque o medo ele sempre vai existir. Não vou mentir para vocês, não. Mesmo eu viajando já há quase 11 anos sozinha, cada novo destino é uma nova apreensão, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá, quem a gente vai encontrar, se tem lugares seguros pra gente. Porque, querendo ou não, a gente precisa encontrar formas de estar seguras nos destinos. Pode ser o destino mais seguro que for. A gente sempre vai ter que tomar precauções, sempre vai ter que pesquisar bem onde a gente vai ficar, os lugares que a gente vai ir, se tem transporte, se tem Uber, essas coisas, pra gente se sentir o mais seguro possível. O que não pode acontecer é o medo paralisar a gente e a gente não fazer a viagem, sabe? Não dá pra gente ficar esperando a vida toda ter uma companhia, uma parceria para poder ir viajar e isso nunca acontecer. E a vida passou e você não viajou, se esse é o seu desejo maior na vida, né? Então, a ideia é a gente trocar, refletir aqui o que te impede, né? Às vezes é condição financeira, mas você pode pensar que tipo de viagem você pode fazer também, né? Às vezes você pode começar fazendo passeios próximo da sua casa, conhecendo um lugar legal, um atrativo. Eu falo isso porque eu sou do Rio e eu passeava muito no Rio. Então, eu conseguia fazer coisas muito econômicas. E o Rio tem bastante lugares que você consegue ir, assim, economizando ou entrando de graça. E é uma forma de você desenvolver sua autonomia, sabe? Abrir seus horizontes, conhecer pessoas novas, porque a gente tá por aí viajando sozinha, mas a gente não é sozinha, a gente não fica sozinha, né? Aliás, você só fica sozinha se você quiser ficar isoladinha lá, não quer falar com ninguém, ok, mas você sempre vai encontrar
alguém, um grupo, pessoas que têm o mesmo interesse que você, e aí você vai trocar e conhecer as histórias de vida dessas pessoas. É muito legal, é muito interessante. E eu tô dizendo isso porque é o que acontecia e acontece comigo. Então, é assim uma experiência agregadora, sabe? E não tem, para mim não tem nenhum tipo de contraindicação. E é isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre o assunto. Acompanha aqui no canal que eu vou publicando aqui mais coisas pra gente trocar sobre viajar sozinha.